Ecologia, guia completo e detalhado. O que é ecologia? A ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e também com o ambiente em que vivem. O termo foi criado pelo cientista alemão Ernst Haeckel e deriva das palavras gregas oikos, casa, e logos, estudo, significando estudo da casa. A ecologia analisa como os organismos sobrevivem, como ocorre a interação entre espécies, como os fatores ambientais influenciam os seres vivos, como a energia e a matéria circulam nos ecossistemas. Conceitos fundamentais: espécie, conjunto de indivíduos semelhantes capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em determinada área. Comunidade, conjunto de diferentes populações vivendo no mesmo ambiente. Ecossistema, conjunto formado pelos seres vivos e pelos fatores físicos e químicos do ambiente. Biosfera, conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Cadeias e teias alimentares. A cadeia alimentar representa a transferência de matéria e energia entre os seres vivos através da alimentação. Níveis tróficos. Produtores. São organismos autotróficos capazes de produzir seu próprio alimento, geralmente pela fotossíntese. Exemplos: plantas, algas, cianobactérias. Eles constituem a base da cadeia alimentar. Consumidores. São organismos heterotróficos que dependem de outros seres vivos para se alimentar. Consumidores primários, herbívoros que se alimentam dos produtores. Exemplo: capim, gafanhoto. Consumidores secundários, carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Exemplo: gafanhoto, sapo. Consumidores terciários, predadores que ocupam níveis superiores. Exemplo: sapo, cobra. Decompositores, fungos e bactérias que decompõem matéria orgânica morta. Sua função é fundamental porque devolvem nutrientes ao ambiente. Teia alimentar. A teia alimentar é formada pela interligação de várias cadeias alimentares. Na natureza, um organismo pode participar de diferentes cadeias alimentares ao mesmo tempo. Fluxo de energia. A energia entra nos ecossistemas principalmente através da luz solar. Os produtores captam essa energia durante a fotossíntese e a transferem para os demais níveis tróficos. Características do fluxo de energia. Fluxo unidirecional. A energia segue apenas um sentido: Sol, produtores, consumidores, decompositores. Ela não retorna ao início. Perda de energia. A cada transferência ocorre perda energética na forma de calor. Por isso, apenas cerca de 10% da energia passa para o próximo nível trófico. Esse princípio é conhecido como Lei dos 10%. Pirâmides ecológicas. Pirâmide de energia. Representa a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. Sempre possui formato direto. Pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica acumulada. Pirâmide de números representa a quantidade de indivíduos. Ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos correspondem à circulação de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Enquanto a energia não é reciclada, a matéria é continuamente reutilizada. Ciclo da água. A água circula entre atmosfera, hidrosfera e seres vivos. Etapas. Evaporação. A água líquida transforma-se em vapor. Condensação. O vapor resfria-se formando nuvens. Precipitação. A água retorna à superfície na forma de chuva. Infiltração. Parte da água penetra no solo. Ciclo do carbono. O carbono participa da composição dos seres vivos. Processos importantes: fotossíntese, respiração, combustão, decomposição. O aumento do gás carbônico intensifica o efeito estufa. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio atmosférico não pode ser utilizado diretamente pela maioria dos seres vivos. Bactérias desempenham papel fundamental nesse ciclo. Etapas: fixação. Transformação do nitrogênio atmosférico em compostos utilizáveis. Nitrificação. Conversão da amônia em nitrito e nitrato. Assimilação, absorção do nitrogênio pelas plantas. Desnitrificação, retorno do nitrogênio para a atmosfera. Ciclo do oxigênio, relaciona-se à fotossíntese e à respiração celular. Relações ecológicas, são interações entre os seres vivos. Podem ser harmônicas, desarmônicas. Relações harmônicas não causam prejuízo aos organismos envolvidos. Intraespecíficas harmônicas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Colônia, indivíduos unidos fisicamente. Exemplo: corais. Sociedade, indivíduos separados mas cooperando. Exemplo: abelhas. Interespecíficas harmônicas ocorrem entre espécies diferentes. Mutualismo, ambas as espécies se beneficiam. Exemplo: líquens. Protocooperação, benefício mútuo sem dependência obrigatória.
Comensalismo, uma espécie se beneficia e a outra não é afetada. Inquilinismo, um organismo utiliza outro como abrigo. Relações desarmônicas. Há prejuízo para pelo menos um participante. Competição, disputa por recursos. Predatismo, um organismo mata outro para se alimentar. Parasitismo, o parasita retira nutrientes do hospedeiro. Amensalismo, uma espécie prejudica outra sem obter benefício. Canibalismo, indivíduos da mesma espécie alimentam-se entre si. Sucessão ecológica é o processo gradual de transformação das comunidades biológicas ao longo do tempo. Sucessão primária ocorre em ambientes sem vida anterior. Exemplo, formação de vegetação sobre rochas. Sucessão secundária ocorre em ambientes já habitados anteriormente. Exemplo, recuperação de áreas queimadas. Etapas da sucessão. Comunidade pioneira, primeiros organismos. Comunidade intermediária, aumento da biodiversidade. Comunidade clímax, comunidade estável e equilibrada. Biomas brasileiros. Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Características: clima equatorial úmido, elevada biodiversidade, grande índice pluviométrico. Cerrado, conhecido como savana brasileira. Características: árvores tortuosas, solos pobres, vegetação adaptada ao fogo. Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Características: clima semiárido, vegetação xerófita, plantas adaptadas à seca. Mata Atlântica, bioma muito devastado pela ocupação humana. Características: alta biodiversidade. Grande número de espécies endêmicas. Pantanal, maior planície alagável do planeta. Características: inundações periódicas. Grande diversidade animal. Pampa, predomínio de campos. Características: forte presença de gramíneas. Pecuária intensa. Sustentabilidade. Sustentabilidade significa utilizar os recursos naturais sem comprometer as futuras gerações. 3 pilares: ambiental, proteção da natureza. Econômico, desenvolvimento financeiro responsável. Social, qualidade de vida e justiça social. Exemplos de ações sustentáveis: reciclagem, reutilização, uso de energia solar, economia de água, coleta seletiva. Impactos ambientais. São alterações causadas pelas atividades humanas no ambiente. Principais impactos: queimadas, destroem habitats e liberam gases poluentes. Urbanização desordenada, aumenta enchentes e poluição. Mineração provoca degradação ambiental. Poluição afeta ar, água e solo. Desmatamento reduz a biodiversidade. Aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média do planeta. Principais causas: queima de combustíveis fósseis, emissão de gases do efeito estufa, desmatamento, atividades industriais. Consequências: derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, secas intensas, tempestades mais fortes. Desequilíbrios ecológicos. Efeito estufa. Fenômeno natural responsável pela manutenção da temperatura da Terra. Sem ele, o planeta seria extremamente frio. Principais gases: gás carbônico, C-metano, CH4, vapor d'água, óxido nitroso. Problema atual: a intensificação causada pelas atividades humanas aumenta a retenção de calor. Chuva ácida ocorre quando gases poluentes reagem com a água da atmosfera. Principais gases responsáveis: dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, NOx. Consequências: acidificação dos solos, morte de organismos aquáticos, corrosão de prédios e monumentos, danos à vegetação. Poluição é qualquer alteração prejudicial ao meio ambiente. Tipos de poluição: atmosférica, contaminação do ar; hídrica, contaminação das águas; sonora, excesso de ruídos; visual, excesso de informações e anúncios. Do solo, descarte inadequado de resíduos. Consequências: problemas de saúde, desequilíbrios ecológicos, contaminação ambiental. Desmatamento é a retirada da cobertura vegetal. Principais causas: expansão agropecuária, exploração madeireira, mineração, urbanização. Consequências: perda de biodiversidade, erosão do solo, assoreamento dos rios, intensificação do efeito estufa. Conservação ambiental. Conjunto de medidas voltadas à preservação da natureza. Estratégias: criação de parques ambientais, fiscalização, educação ambiental, reflorestamento, uso sustentável dos recursos. Biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de formas de vida existentes no planeta. Inclui diversidade genética, diversidade de espécies, diversidade de ecossistemas. Importância: equilíbrio ecológico, produção de alimentos. Desenvolvimento de medicamentos, regulação climática. Ameaças: desmatamento, poluição, mudanças climáticas, caça ilegal,
Espécies invasoras.